Nós vamos ler 2 versículos do Salmo. Vamos ler Lucas 12, também versículo 13 e 21. E teremos uma terceira leitura, dando continuidade à ministração, que será em Mateus 25. Mas agora eu quero ler apenas o Salmo 127, verso 1 ao 2, e passar para Lucas 12, versículo 13 e 21 ao 21. Diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois ele dá aos seus amados o sono. Lucas capítulo 12. Estou lendo esses textos já para a gente ganhar um pouquinho de tempo, são textos conhecidos. Lucas capítulo 12 é uma parábola do rico insensato. O versículo 13 ao versículo 21 diz assim: Disse-lhe um homem da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Então lhes disse: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E propôs-lhes esta parábola: O campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Então o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Senhor, Deus a quem nós louvamos, a quem nós adoramos, a quem nós servimos, o Deus que confiamos, o Deus que é misericordioso para com a nossa vida. Diante do Senhor, apresentamos diante de Ti a Tua palavra, a minha vida, para que o Senhor utilize conforme da Tua vontade. Usa-me, Deus, para falar, comunicar as verdades que já comunicaste ao meu coração durante este dia. Usa-me para que, por meio da Tua palavra, pessoas sejam alcançadas, abençoadas, renovadas, fortalecidas, animadas, restauradas, curadas, em nome de Jesus. Amém? Amém. Tem um terceiro texto a ser lido, mas a gente vai ler na continuidade aqui. Eu quero partir do Salmo 127, eu quero falar nessa noite sobre incluindo Deus na vida. E o Salmo 127 é um salmo escrito por Salomão, e ele expressa que os esforços sem a ajuda de Deus são inúteis. Ele expressa na expressão dele aqui que se não for o Senhor que edificar, se não for o Senhor que trouxer os cuidados, a guarda, que isso será inútil, né? Não tem sentido. Lucas, o texto lido do rico insensato, ou do homem chamado como louco, nós vemos ali na expressão citando desse homem, um homem muito bem organizado, planejado, um homem que tinha uma estrutura financeira muito boa, e a Bíblia não diz que esse homem era corrupto, a Bíblia não diz que ele participou do Lava Jato, nada disso. Um homem que tinha uma estrutura bem organizado, mas que a gente lendo o texto diz que esse homem não incluiu Deus na vida. Esse homem tinha planos, tinha projetos, tinha isso. O texto que eu não li de Mateus, que é a parábola dos talentos, que está descrito em Mateus 25, nós vamos estar lendo, eu estou só introduzindo aqui para você, fala da maneira que os servos utilizaram os talentos, os dons, que eles foram confiados pelo Senhor. E um dos servos, eram 3 servos, não levou em conta quem era o Senhor, e foi negligente, e foi tido como servo mau e servo negligente.
Então, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham, em vão todo o serviço, todo o sacrifício daqueles que assim o fazem. Em vão as coisas acontecem. Eu quero falar três coisas nessa noite, incluindo Deus na vida. E a primeira dela eu parto do Salmo 127, que quando está falando ali no Salmo 27, está falando de casa, está falando que os homens constroem casas, está falando de cidade também, a cidade em vão vigia a sentinela. Então, está falando de proteções necessárias, né? Uma cidade, mas está falando que uma cidade sem Deus se desintegra. Uma cidade sem Deus não se desintegra. A gente vê o que é que acontece no mundo sem Deus. A gente vê o que é que acontece na política sem Deus. A gente vê o que é que acontece nos ambientes onde requer autoridade, onde requer que justiça seja feita, mas sem Deus a gente vê as injustiças sendo praticadas, né? Por sua vez, também no ambiente familiar. A gente vê o que é que acontece com as famílias quando Deus não é o centro, quando Deus não está na vida. Então a gente busca, e isso tudo é que as pessoas fazem tudo, as pessoas correm muito, as pessoas querem, as pessoas trabalham, mas Deus está do lado de fora. As pessoas não estão incluindo Deus nas coisas sérias da vida. Entre elas, as pessoas não incluem Deus na família. E o que eu quero trazer para você nessa noite é a respeito disso, incluindo Deus na vida, inclua Deus na proteção da família. O Salmo 127 diz que se o Senhor não edificar, então Deus não pode ficar de fora. Se Deus não estiver dentro, né, diz que em vão todo o trabalho, todo o sacrifício, toda a busca de proteção necessária que se faz, se Deus não estiver presente, não adianta. E nós vemos que há a busca de proteção para a nossa casa, para o nosso lar. A busca de proteção externa, nós buscamos seguranças, nós buscamos alarmes, nós buscamos morar em um local que nos dê segurança, que não tenha muito risco, que não tenha muito assalto. Nós estamos em busca de proteção. Mas também tem uma outra proteção necessária que nós queremos transmitir segurança, é no nosso ambiente, o nosso lar, o nosso convívio. E de todas as formas as pessoas buscam esse tipo de proteção. As pessoas estão buscando a proteção para suas casas, como eu já disse. Colocam-se alarmes, colocam seguranças, colocam-se câmaras, buscando proteção. Se esforçam, pagam caro por isso, né? Eu lembro-me que um certo dia o pastor chegou na casa dele, eu acho que agoniado com alguma coisa, e ele deixou tudo aberto e foi dormir. E a casa não foi roubada. Diz que tudo, quando foi de manhã, parece que os vigias, alguma coisa assim, é porque eu não estou vendo ele aqui agora, mas parece que os vigias da rua ou alguém mencionou para ele que, rapaz, você deixou a casa aberta, e foi mesmo aquele susto de imediato, mas quem guarda é Deus. Se o Senhor não guardar, e a gente vê que naquele mesmo dia, não sabemos, mas imaginamos que acontece no dia a dia da vida, e principalmente numa cidade grande, que casas bem trancadas, que casas bem seguras, que casas com câmaras, com segurança foram arrombadas. No entanto, uma casa não foi arrombada, mesmo estando com as portas abertas. Então, se o Senhor não guardar, se o Senhor não proteger, é em vão tudo o que fazemos. E às vezes as pessoas também buscam a proteção para o seu ambiente. Quem é que não quer um ambiente abençoado? Esta semana uma pessoa me chamou e disse que queria que eu fosse, ele adquiriu uma casa e queria que eu fosse orar pela casa dele. E eu falei assim, você quer que eu faça o quê? Mas eu falei brincando, porque eu já conheço a pessoa muito bem. Não, eu quero que você leve um óleo lá, um negócio assim. Eu falei, poxa, cara, é mesmo? Aí eu comecei a conversar com ele, falei assim, vem cá, agora, e as pessoas que moram na sua casa? Essas pessoas não precisam de uma mudança, porque eu não sei como abençoar a casa se as pessoas que moram dentro da casa têm um estilo de vida sem princípios de Deus. Eu não sei como é que a bênção de Deus funciona nisso. E aí ele disse, não, mas a minha irmã quer e não sei o quê, e aí passou e a gente ficou, eu digo, mas tudo bem. Uma conversa um pouco que não teve um entendimento. E passou 2 dias, ele virou para mim e disse, minha irmã resolveu, ela vai chamar um pastor do Rio de Janeiro que vai orar a casa. Glória a Deus. Isso aí. Então, as pessoas estão buscando proteção para um ambiente, para aquele local, né? As pessoas estão buscando através de uma religião, através dos guias, através dos horóscopos, tudo é busca de se proteger, de se guardar. Eu preciso estar guardado, eu preciso estar protegido, através de rezas, de campanhas, de Bíblia aberta, do Salmo 91, do Salmo 23, e algum pastor outro dia veio com a ideia de um fio de cabelo, não sei se vocês viram isso aí na internet, mas foi brincadeira, né?
Mas colocar o fio de cabelo, você vem e pega o meu fio de cabelo, do óleo e uma série de coisas, as pessoas estão em busca de proteção. Mas o Salmo diz, se o Senhor não guardar, em vão. Se o Senhor não for o protetor, em vão. Se o Senhor não for o Deus, em vão. É inútil fazer tal tipo de coisas. Esforços para proteger a família sem o governo de Deus, é isso que o texto diz, são inúteis. Esforço para guardar a casa, para proteger os bens sem o governo de Deus, são inúteis. É isso que a palavra de Deus diz. Então, nós entendendo disso, que nós precisamos realmente ter Deus como guarda, ter Deus como Senhor, ter Deus como protetor. Se tratando da nossa casa, do ambiente familiar, precisamos trazer Deus para dentro da nossa casa. Precisamos trazer Jesus para habitar no nosso lar. Precisamos trazer Jesus para sentar conosco à mesa. Precisamos trazer Jesus para fazer parte da nossa casa, da nossa família. Precisamos ter tempo devocional juntos. Deus me trouxe à memória coisas, inclusive, que eu não estava fazendo. Essa palavra, durante a semana, algumas outras, eu já sabia com antecedência que ministraria hoje, mas eu comecei uma nova jornada de vida. Eu tenho 3 dias fazendo caminhada, de tanto ficar duro no meu coração sem querer ouvir Deus falar, e Deus fala através da esposa, Deus fala através de pessoas, Deus fala através de acontecimentos, mas o coração estava duro. E quando foi aí 3 dias atrás, eu levantei 5h20 da manhã e comecei a caminhar 30 minutos. No segundo dia me empolguei, corri um pouquinho, doeu as pernas, e hoje está tudo beleza. Eu já não corri mais, estou me preparando para correr, entende? Com alguns cuidados, mas precisamos ter essas coisas na nossa vida, nós precisamos trazer essas realidades, nós precisamos trazer Jesus para dentro da nossa vida, nós precisamos trazer Jesus para dentro da nossa casa. A gente fica falando, anunciando, colocando no Facebook, colocando no WhatsApp, a Globo é do diabo, a política é do diabo. Gente, para com isso, pelo amor de Deus. Nós somos servos do Deus Altíssimo, a nossa vida pertence a Deus, nós somos de Deus. Quem quiser viver de outra forma, que viva. Traga os princípios de Deus para a sua casa, para a sua família. Eu fiquei falando, às vezes a gente está tão preocupado em falar do mal, das coisas negativas, das coisas que são negativas, em dizer que a Globo não presta, que isso não presta, mas nós não falamos do bem. Nós anunciamos, nós fazemos corrente do WhatsApp, nós mandamos mensagem, divulgue isso correndo para 100 pessoas que hoje na novela vai ter isso e aquilo, mas nós não falamos do bem. Nós não trazemos o bem. Então ensine ao seu filho o risco que ele está correndo, quais são os ensinos, mas ensine os princípios da palavra de Deus para a vida dos seus filhos. Não fale uma coisa e omita a outra. Não fale que é mal, mas mostre, mesmo fale o que é mal sim, mas mostre o que é bem. Mas mostre o caminho a seguir. E isso acontece no ambiente do lar, quando há conversas. Nós precisamos conversar nas nossas casas sobre vários assuntos. É uma necessidade que eu percebi na minha casa. Nós precisamos conversar sobre vários assuntos na nossa casa. Nós precisamos ter momentos de sentarmos juntos para tecer elogios. Nós precisamos ter momentos de sentarmos juntos para falar reclamações, para falar queixas, para mostrar coisas que estão erradas, para falar coisas que nós não gostamos. Nós precisamos criar um ambiente que transmita segurança aos filhos por causa do temor a Deus. Alguém disse que o que mais admira no amor da esposa, o que mais faz seguro no amor que a esposa tem por ele, é o temor que essa pessoa tem a Deus. É a vida de serviço que essa pessoa tem a Deus. É o que mais admira. Que nós possamos lutar, eu e você. Aqui eu e você, casados. Eu e você com família, com filhos. Que nós possamos lutar e trazer para o nosso lar Jesus. De maneira que as pessoas, que os nossos filhos, que as pessoas possam ver o temor que temos na nossa vida a Jesus. O amor que temos a servir a Jesus seja visto. Seja notório. Seja impactante, seja aquilo que os nossos filhos possam admirar. O que mais deve ser admirado nos pais deve ser o amor a Deus e o amor uns pelos outros. Isso deve ser admirado dentro da nossa casa. Porque será inútil todo o trabalho, toda a correria,
colocar comida em casa, pagar as contas em dias, e no outro mês é as mesmas coisas, é as mesmas coisas, é as mesmas coisas, é as mesmas coisas, mas se perde a essência da vida, se perde o prazer que Deus proporcionou a nós quando nos deu casa, quando nos deu família. É como se fosse o texto de Lucas que diz de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, porque alguns até dizem, o homem fala assim, mas eu estou me acabando de trabalhar por causa da minha família, por causa disso, mas ganha o mundo inteiro e perde as emoções, e perde a alma. Que adianta isso? Que sentido tem isso se eu estou correndo tanto que eu não tenho tempo para sentar, para conversar, para comer pipoca, para falar qualquer outro tipo de assunto, para falar de Deus? De que adianta eu estar buscando todo tipo de proteção, todas as muralhas, não deixar faltar nada em casa, cumprir com todas as obrigações, mas faltar a essência, a relação, o amor, o toque, o companheirismo? De que adianta isso? E isso só acontece se Deus for o Senhor. Isso só acontece, essa proteção que nós precisamos, só acontece na minha vida, só acontece na sua vida, quando nós entendemos que é um princípio de Deus que essas coisas aconteçam na nossa casa. Quando nós entendemos que nós estamos necessitando de uma mudança no nosso lar, e essa mudança é proveniente de Jesus Cristo habitando conosco. Isso acontece dessa forma. Talvez você está aqui e diz, poxa, mas eu não sou casado. E isso, né, tá falando mais de família, para paz, você tá aqui é solteiro, e os solteiros têm muitos planos. Eu já orei algumas vezes, mas muito raso pelas minhas meninas, em questão de namorados, de casamento. Muito raso. Eu orava meio para Deus não ouvir. De alguma forma, dessa forma. Esta semana, nessas minhas caminhadas, eu fiz uma oração mais clara diante de Deus. Mas ainda há algo tão assim no meu coração que eu mandei uma mensagem para as duas. Eu mandei uma mensagem dizendo assim, olha, eu fiz minha caminhada e orei por um negócio aqui. Mas não disse que negócio era. Mas eu orei por algumas coisas aqui. Gente, porque eu sei que esse pessoal está aí na idade, as coisas vão acontecendo, vão se aflorando e vão ter de acontecer, e precisa-se de uma proteção, precisa de uma guarda, precisa de oração, precisa de cobertura de Deus. Só que vocês que têm planos, não só apenas o plano, vocês jovens, né, pegando aqui do princípio do texto que nós lemos de Lucas, né, nós precisamos saber que nós precisamos incluir Deus também nos nossos planos. Precisamos incluir Deus nos planos que temos para o amanhã, para o futuro, ainda que esse amanhã não exista. Mas a nossa expectativa de vida, o nosso coração anseia pelo amanhã, anseia por coisas novas. Pessoas aqui anseiam por uma formatura. Pessoas aqui anseiam por um lar, por uma família, por uma vida melhor. Pessoas anseiam por coisas que vão acontecer em um amanhã, talvez um amanhã breve, talvez um amanhã mais distante, mas pessoas aqui estão se planejando para um futuro, de alguma forma. Mas o que eu quero dizer nessa noite a respeito disso, nos planos para o futuro, inclua Deus nos planos para o futuro, é que você tem de realmente incluir Deus nos planos para o futuro, porque planejar um futuro sem Deus é loucura. Foi isso que nós lemos no texto. Louco. O homem estava bem planejado, o homem estava bem organizado, as coisas estavam fluindo bem. Só que ele recebe uma notícia e diz assim, esta noite te pedirão a tua alma, mas ele não estava pensando nessa noite, ele diz, alma tem muitos bens para muitos anos, estou satisfeito e vou ganhar muito mais. Só que a notícia que vem, a notícia que para ele acabou ali. Isso é cuidar, você ter tantos planos, você ter tantas ideias, mas Deus está fora dos seus planos. Inclua Deus nos seus planos. Quer você alcance ou não alcance, uma coisa é certa, você irá à eternidade com Ele. Quer você alcance os sonhos que você tem de finanças, quer você alcance ou não, dentro dos planos de Deus você está incluído. Mas inclua Deus nos seus planos. Porque planejar, querido, não é errado. A Bíblia nos orienta a fazer planos. Em Lucas 14, versículo 28, fala, alguém vai sair por uma guerra, quem é o rei que antes não senta, não faz contas, não planeja primeiro, né? Para não acontecer de não terminando, as pessoas não comentem. Está vendo aí? Quis fazer o negócio, mas não deu certo. Então, a Bíblia aconselha em Lucas 14, 28, a fazer planos, né? A Bíblia diz em Provérbios 16, 1, diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios, da boca do Senhor. Então, fazer planos é uma coisa bíblica, né? Mas dentro dos planos é necessário que é bíblico também a busca de conselhos.
a busca de orientação, a busca de uma direção, né? A busca de uma palavra para ajuste das coisas. E aí a gente, às vezes, somos muito duros referente a essas coisas. A buscar conselho, a buscar orientação, a buscar uma direção. Às vezes nós achamos que nós entendemos tudo. E eu fico imaginando lá os pescadores, discípulos de Jesus, quando tiveram uma frustração numa pescaria. Eles vão ao mar e estão acostumados a pegar muitos peixes, têm muita experiência, são acostumados a bater na água, o peixe vir comer na mão deles. E tem um dia que não deu nada certo. E aí Jesus fala, lança a rede lá do outro lado. Eu fico assim pensando, eu falei, mas carpinteiro? Quem entende de pescaria sou eu. Eu já vi que o mar hoje não está para peixe. Mas eles disseram, sobre a tua palavra lançarei. E lançaram e disse que pegaram tantos peixes que as redes se rompiam. Então, às vezes você entende da sua área. Às vezes você é expert na área que você está trabalhando. Nas coisas que você quer fazer. Você já tem experiência. Mas nunca é demais buscar conselho. Nunca é demais buscar orientação. Há uns meses atrás, ou quem sabe há um ano, porque o tempo passa tão depressa que a gente não sabe. A gente fala, não, foi um mês passado, foi 3 meses, não, já tem 12 meses, já tem um ano. Então eu entrei em oração a respeito de uma situação, né, que eu queria que fosse, de alguma forma, eu não estava mais querendo morar em apartamento. E aí, orando e falando isso, comentei com algumas pessoas, compartilhamos da necessidade de procurarmos uma casa e procuramos em vários lugares, casa ali, casa acolá, e buscando dentro de uma condição que fosse pertinente à condição atual. Coisa difícil, inclusive, só Deus pode fazer isso. E aí, vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá, e nada aconteceu. E uns 15 dias atrás eu fui em um noivado que eu não queria ir, e eu fui. Não queria ir porque eu ia celebrar um noivado que eu não queria ir fazer. Só que aí eu fui, cheguei lá e conheci algumas pessoas, algumas já conhecia, e essa pessoa tinha uma casa, e já vai, e na conversa dessa casa, essa pessoa falou que era para, se eu tinha alguém para comprar casa, que eu já tinha ido nessa casa com uma certa pessoa para comprar, e aí ficou na conversa e me ligou umas 2, 3 vezes e começou cedendo, para resumir a história, depois eu conto tudo, eu vou morar nesta casa, na mesma área, que é próximo ao local que estava morando, né? Vai ser uma bênção de Deus. Eu vou ficar segurando algumas coisas aqui porque eu quero celebrar com os demais irmãos isso aí também. Mas só mostrando para você, mas só deixa eu falar a respeito disso, foi que quando essa pessoa me ligou, que me disse que queria, eu vi no meu coração que estava tudo certo. Só que o pastor Nilo estava viajando. E tava, a gente às vezes estava trocando algumas conversas, ele entrando em avião, sai de avião, e eu coloquei para ele a situação da casa. E a pessoa, e aí tem resposta? Não tenho resposta. A resposta minha eu tinha. A minha resposta era sim. Não tenho resposta. E aí não tenho resposta, não tenho resposta, não tenho resposta, já vai. E eu acho que demorou mais de 1 ou 2 horas para o pastor Niles me responder. Que ele respondeu, inclusive, sem pensar. A resposta dele foi, é de Deus, vai. Aí eu mandei a mensagem para a pessoa, negócio fechado. Mas às vezes a gente. Era uma coisa que eu sabia realmente o que estava fazendo, mas sei lá, me deu um temor no meu coração em decidir, sem que antes consultasse, que eu não fiz. Simplesmente eu não fiz, mesmo sabendo que era uma área que eu poderia estar fazendo. Então, queridos, buscar conselhos é divino. A Bíblia diz em Provérbios 20, 18, diz, cada pensamento com conselho se confirma, e com conselhos prudentes faz a guerra. Em Provérbios 24, verso 6 diz, porque com conselhos prudentes tu farás a guerra, e a vitória na multidão dos conselheiros. Resposta de Deus depende de resposta de pessoas. Deus vai responder, mas Deus vai usar pessoas. Então busque conselhos. Você tem planos para o futuro? Tenho, sim. Busque orientação. Coloque seu futuro nas mãos de Deus. Inclua o Deus do presente no seu futuro. Inclua Deus no seu futuro. Por último, queridos, é o texto de Mateus que eu quero ler com você. Mateus capítulo 25. Que é uma parábola também. Mateus 25, versículo 14 a seguir. Diz assim. É a parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens.
A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade. Então partiu. Tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e ganhou outros 5 talentos. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou também outros 2. Mas o que recebera 1, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Olha, aqui estão outros 5 talentos que ganhei com eles. O Senhor lhes disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Olha, com eles ganhei outros 2. Disse-lhes o Senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhastes. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o seu senhor: Mau e negligente servos. Sabia que eu ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia com juros o que é meu. Tira-lhe o talento e dai ao que tem 10, pois a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância ao que não tiver. Até o que lhe tem será tirado. Lançai para fora o servo inútil nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus quer falar aqui, está falando a respeito de reino de Deus. E ele fala, nos versículos anteriores, ele fala das parábolas das 10 virgens. Ele fala das virgens, que 5 foram insensatas, tidas como loucas, e 5 foram prudentes. E que 5 esperavam o noivo com lâmpadas, com seu azeite nas lâmpadas, e as outras 5 não tinham azeite, e por isso a porta fechou. E aqui ele vai falando também dos talentos, aplicando a 3 servos que ali tinham, esses 3 servos. E ele distribui para cada um dos servos conforme a capacidade deles. Em um dos servos, Jesus fala assim: servo mau e negligente. Interessante que tanto nas parábolas das virgens quanto aqui, está falando para a parábola das virgens, é a figura da igreja, de Jesus à espera do noivo, que é Jesus. Aqui está falando de servo com aplicação do reino de Deus também, está falando de pessoas que estão servindo, que estão no reino, que estão dentro do reino e que receberam tarefas, que foram encarregados de executar tarefas conforme a capacidade que cada um tem para fazer. 2 daqueles desenvolveram suas tarefas, 2 daqueles multiplicaram, 2 daqueles a semente produziu frutos, mais um, que é o tido como servo mau e negligente, que foi designado para um serviço, todavia foi negligente ao serviço que lhe foi confiado. O profeta Jeremias diz que maldito é aquele que fizer a obra negligenciando. Maldito o homem que fizer isso. Interessante que ele diz que, Senhor, eu te conheço. Mesmo sabendo, conhecendo o Senhor, ele não fez como deveria. Negligencia com a missão que fora confiada, faz de qualquer jeito. Faz em cima da hora, não prioriza muito o reino de Deus, mas prioriza mais as suas ocupações. Eu fico imaginando aqui algumas coisas que essa parábola quer dizer para mim e para você, a respeito de servir a Deus, a respeito de reino de Deus, porque reino de Deus é coisa séria. Servir a Deus é coisa séria. É tão sério, ou muito mais sério, do que servir no meu trabalho a pessoas, porque eu sirvo as pessoas mediante o que eu sirvo no reino de Deus. Mediante conforme eu sirvo a Deus. Eu servir pessoas, para mim, é um canal de servir a Deus. Mas eu acho que às vezes a gente se engana muito nisso e a gente se dá muito nas coisas, se dá muito para as pessoas, mas não nos damos como se estivéssemos dando para Deus. Às vezes acontece isso na nossa vida. E as coisas que Deus nos encarrega de fazer, os ministérios que Deus confia nas nossas mãos para fazer, não há crescimento. A semente não produz. A conexão não multiplica.
Os ministérios que são colocados em mão para fazer, sempre nós vamos adiando, vamos protelando, porque temos muitas coisas a fazer. Esquecemos que o princípio do reino de Deus, quem governa a família, quem governa o ministério, quem governa a vida é Deus. O reino de Deus chegou para governar, para dominar. E o princípio do reino de Deus é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Quebramos o princípio, buscamos as demais coisas, deixamos o reino de Deus de fora. Isso que acontece muitas das vezes conosco. E aí fazemos as coisas às vezes reclamando. Fazemos as coisas às vezes murmurando. E muitas vezes deixamos de fazer as coisas inventando desculpas. Por muitas vezes nós vamos trabalhando dessa forma. Nós vamos trabalhando sem muita seriedade diante de Deus. E aí a gente vai ver aí que Deus pega nessa parábola. Os talentos são distribuídos a todos. Todos que estão aqui, eu e você, nós temos aptidões naturais. Nós temos dons que o Senhor nos deu para desenvolvermos, para de alguma forma estarmos realizando em prol do reino de Deus. Todos, não há ninguém aqui que não tenha isso. Não há ninguém que não tenha sido aqui capacitado. Uns frutificam, outros não. Uns multiplicam, outros não. Mas todos foram chamados. E todos vai ter um dia de prestar conta dessas coisas, eu e você. Todos têm. Só que tem talentos que estão enterrados. Há 15 dias, mais ou menos atrás, teve aqui ministração, foram 2 semanas seguidas a respeito de dons. E Deus trouxe a revelação da capacitação que Ele dotou pessoas aqui para desenvolver o seu ministério, e os pastores vão estar treinando a respeito disso. Mas tem alguns casos que os talentos estão enterrados, estão guardados, talvez para devolver do mesmo jeito. Talvez para entregar, talvez por algum tipo de coisa, né? Talentos entregados. E semana passou, domingo que passou, nós tivemos uma experiência, melhor dizendo, no sábado, que a agenda foi desmontada de todo mundo. Todo mundo tinha uma agenda. Teve um casamento em Miguel Calmon, um casamento coletivo. E aquilo impactou a minha vida tanto que eu estava ministrando sobre isso. Eu falei, eu vou falar, vou concluir minha mensagem falando sobre aqueles acontecimentos lá em Miguel Calmon. Um fluir do Espírito Santo na vida das pessoas, tornando leve os serviços. Pessoas se vindo com seus dons. Pessoas se vindo de forma que nunca se viram na vida. Nunca. Mesmo sem conhecer a história de muitas delas. E algumas que eu conheço aqui na comunidade nunca se viram na vida daquele jeito. A experiência desse casamento. As agendas foram desmontadas. Plínio e Geralda. Eu até escrevi aqui. Nem em sonho imaginaram o que a noite tinha preparado para eles. Nem em sonho, queridos, quando Deus está no governo das coisas. É fora de série. Nem em sonho passava pela cabeça dele. Pastora Fernanda, com as suas unhas feitas, vai à cozinha cortar verduras. Não estava na agenda dela. Pastor Niles vai cortar carne e verduras. Também não estava na agenda dele. Miriam foi apenas visitar a sua filha, a Jéssica, e trabalha preparando refeições até 21 horas. Todo mundo se vindo com seus dons, com seus talentos, quebrando a agenda. Jackson não colocou na agenda dele que iria preparar refeições para 500 pessoas. Colocou na agenda dele. Raimundinho não imaginou que por volta das 20 horas estaria desarrumado, indo pegar as noivas que naturalmente atrasaram. Eram 9 casamentos. Tinha de atrasar. E Raimundinho estava lá. Fátima não imaginou que eu quebraria o bolo na hora de ser colocado na mesa. Passou pela cabeça dela que eu ia pegar um vaso d'água e meti o braço e quebrei o bolo. E aí eu fiquei meio trêmulo, com vergonha, o paletó sujou. E aí ela veio preocupada, e aí sujou, passa água, e pá. E Cris dizendo, se preocupe não. Gente, o que é talento, o que é dom, o que é vocação. Fátima na mesma hora pegou o bolo, não fez um armengue. Porque quem faz o reino de Deus não faz armengue, não arremata, não pega uma espalta, dá um tampinho. Botou uma rosa lá, um negócio lá, o pessoal chegava e perguntava, que flor é essa? De onde veio isso? Ela disse, fica quieto, foi o Hélio que quebrou o bolo. Mas o que foi que fluiu, gente, de tanta graça de Deus? Em algo quando você chama a Deus para ser Senhor das coisas. Ney, Suênia, Cris, Daiane, Lucília, Karine, Marlene, Rodrigo, Josimar, Jéssica, Guilherme, Laura e eu, não imaginamos que em 2 dias Deus iria mexer com a nossa vida. Não fazia parte da nossa agenda.
Não escrevemos que isto ia acontecer ou que tal coisa iria ser feita. Mas se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Deus é um Deus que surpreende a nossa vida. Deus é um Deus que faz mudança no nosso ser. Deus é um Deus que tem planos diferentes do nosso. Deus é um Deus que muda a história. Inclua Deus na sua família, querido. Deixe Deus de fora. Inclua Deus nos seus planos, nos seus projetos. Você moço, você moça, você jovem, você senhor, você senhora. Inclua Deus nos seus planos. Inclua Deus no seu ministério. Não faça na força do seu braço, do seu conhecimento, da capacidade que você disse que é sua. Mas foi Deus que dotou. Toda capacitação que vem também vem de Deus para melhorar, para aperfeiçoamento. Para que nós possamos glorificar o nome dele. Porque o propósito da nossa vida é sermos instrumento para glorificar o nome de Deus. Então inclua Deus no seu ministério. Você que é líder de célula, assim como eu, inclua Deus no seu ministério. Não vá para a conexão apenas por ir, como muitas vezes eu já fui e você já foi. Não vá para cumprir uma agenda. Desmonte a sua agenda. Permita-se que a sua agenda seja desmontada, como foi desses irmãos que eu citei aqui, indo a Miguel Calmon num casamento. Permita-se que seja desmontado. Mas inclua Deus no seu ministério. Quando Jesus foi pregado no madeiro, ele incluiu você na história da vida dele.